Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: e não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante o apóstolo Paulo falar uma coisa dessa para a igreja de Éfeso, o que dá a entender que alguns irmãos da igreja de Éfeso, elas estavam se embriagando com vinho, se embriagando com as coisas do mundo, e estavam se perdendo. Inclusive a igreja de Éfeso, você se lembra muito bem, Apocalipse capítulo 2, Jesus até falou que a igreja de Éfeso, ela tinha uma boa doutrina, porque ela provava os apóstolos que eram falsos e mentirosos. E eles discerniam isso pela palavra. Eles provaram que aqueles apóstolos eram falsos. Só que era uma igreja que trabalhava, uma igreja que trabalhava que nem, sabe a formiga, sabe que nem as colmeias das abelhas? Era uma igreja fervorosa, unida, só que tinha um porém. Tinha uma boa doutrina, uma igreja trabalhadora, mas faltava o amor. Eles já não andavam mais no amor, no primeiro amor. Então muitas pessoas às vezes estão se dedicando à obra de Deus, mas não se dedica ao Deus da obra. Às vezes a pessoa tem comunhão com a obra de Deus, mas não tem comunhão com Deus da obra. As pessoas estão invertendo as coisas, aí deixa o primeiro amor. Não, o primeiro amor é Jesus. Deus é tudo para nós. Então, primeiramente, devemos buscá-lo. Aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando ele fala que não embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A vontade de Deus é que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e da unção de Deus. E por que que Deus deseja? Porque Deus quer que a gente seja testemunha de Jesus. Deus quer nos usar com sinais, prodígios e maravilhas. Deus quer nos usar com os dons do Espírito Santo. Nós precisamos desta virtude, dessa unção em nossas vidas. Pastor, e como que eu me encho do Espírito Santo? Aqui, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, dá algumas lições para nós. Um dos meios de ser cheio do Espírito Santo é falar em salmos, cantar hinos, cânticos espirituais, louvar, adorar a Deus. É buscar a presença de Deus. Quando a pessoa faz isso, ela está se enchendo do Espírito Santo. E você vai ver a importância da pessoa ser cheia do Espírito Santo. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa vazia de poder, ela é vazia de unção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele opera poderosamente, gloriosamente, através da unção, do seu poder, da sua graça. As pessoas que não se enchem do Espírito Santo, irmãos, ela está enchendo de outras coisas. Ela está se enchendo de coisas que não edificam, ela está colocando outra coisa no lugar. Mas se a pessoa for cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ela vai fazer a diferença neste mundo, ela vai fazer a diferença na sua casa, ela vai fazer a diferença no seu lar, ela vai fazer a diferença no seu ministério. Por isso, busca a Deus todos os dias da sua vida, busca a Deus se fortalecendo no Espírito, na palavra. Não tem uma vida vazia não do Espírito. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale muito em línguas estranhas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo, porque ele é real. Tem uma vida de louvor, de adoração, até você ser cheio. Seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito profundo da importância de ser cheio do Espírito Santo. E o maior de todos os exemplos é Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 4, olha que interessante, o texto é conhecido, mas eu quero compartilhar contigo uma revelação. Eu quero ficar aqui no versículo 1
e 2, que diz assim, Lucas 4, versículo 1 e 2, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Eu vou por partes aqui. O versículo 1 diz, e Jesus cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que acham que Jesus veio como Deus. Jesus, é verdade, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e do seu poder. Ele não agiu como Deus neste mundo. Ele precisava buscar a Deus em oração. Deus não precisa orar. Deus não precisa ser cheio do Espírito Santo. Coloque isso no seu coração. Você precisa entender isso. Se Jesus viesse como Deus, ele não precisaria orar. Porque Deus vai orar para quem? Mas Jesus veio como homem. E Jesus precisava buscar o Pai. Jesus precisava buscar a unção de Deus. Ele era um homem divino. Tem muitas pessoas que acham que só se converte a Deus, e glória a Deus por isso, tem que se converter mesmo, mas não tem comunhão com Deus, é uma pessoa vazia do Espírito Santo, é uma pessoa vazia da palavra, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e é um mandamento. Não embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É tão bom quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. É muito bom. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa animada. O desânimo não consegue dominá-la. Ela é uma pessoa fervorosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de ousadia. Ela é cheia de intrepidez. Ela fala a palavra, ela fala de Cristo, ela testemunha, ela não tem vergonha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de virtude. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sinais e prodígios e maravilhas acontecem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sensível à voz de Deus. Ela fica mais sensível às coisas de Deus. Ela consegue ouvir melhor a voz de Deus, porque Deus fala pela palavra. Mas Deus também fala ao coração, Deus dá uma direção. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia, a palavra se abre para ela. E ela cresce no entendimento. Outra coisa importante aqui, a Bíblia diz de Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. É interessante notar aqui que Jesus tinha comunhão com Deus, uma vida de oração e de adoração. Ele não tinha uma vida vazia de Deus. Por isso que ele, sendo cheio do Espírito Santo, operou sinais, prodígios e maravilhas. Se a igreja despertasse, buscasse o poder de Deus, buscasse o Espírito Santo de Deus, grandes sinais e prodígios Deus estaria fazendo. Mais pessoas seriam curadas, mais pessoas seriam libertas, mais pessoas seriam salvas, mais pessoas que estão desviadas voltariam para Jesus, se reconciliariam com Ele. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, para fazer diferença na nossa casa, para fazer diferença na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela fala, sai virtude, sai unção, sai poder. Louvado seja Deus. Mas diz aqui a palavra, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. O que aconteceu no Jordão? Diz a palavra que Jesus no Jordão foi batizado. A Bíblia diz que quando Jesus orou, os céus se abriram e o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e veio sobre Cristo, e Jesus foi batizado. E Jesus ouviu uma voz do céu que lhe dizia: este é o meu filho amado em quem me compraram. Jesus teve uma experiência sobrenatural, porque você imagina, ele acabou de ser batizado, de repente o céu se abre para ele. Quando você se batizou, quando você creu em Jesus e aceitou ele de todo o coração, os céus se abriram para você, porque você se tornou filho. Em o nome de Jesus. O Espírito Santo veio sobre a sua vida. E é necessário também ser batizado com o Espírito Santo.
É importante você entender que os céus não estão fechados para quem é filho. E aqui diz que ele voltou do Jordão. Depois de uma experiência sobrenatural, ele ouviu uma voz audível do Deus Todo-Poderoso dizendo: esse é meu filho. Glórias a Deus. É bem verdade que o diabo aqui, nesse mesmo capítulo, tenta fazer com que Jesus duvide da sua filiação, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que coisa, Deus tinha acabado de falar para ele que ele era filho. Agora o diabo vem: se tu és o filho. Você tem que tomar muito cuidado, porque o diabo quer fazer você duvidar daquela palavra que Deus te deu, daquela promessa que Deus te deu, daquela visão que ele te mostrou, daquele sonho que ele te deu. Toma cuidado, guarde a palavra com você. Mas diz aqui, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas lembre-se, Jesus estava cheio do Espírito Santo e da palavra. O Espírito Santo, quando leva alguém para o deserto, você pode ter certeza, a pessoa está preparada para vencer o deserto, para vencer as tentações que vierem. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo e da palavra. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da palavra. E diz que ele foi parar no deserto, depois de uma experiência sobrenatural. Eu quero dizer para você que é filho de Deus, geralmente depois que a gente tem uma experiência sobrenatural, muitas das vezes nós vamos parar no deserto. Às vezes a pessoa não entende: nossa, mas eu acabei de sair da igreja, só foi chegar em casa e encontrei um deserto em casa. A pessoa diz: acabei de orar, estava orando, buscando a Deus, estava me sentindo tão bem, cheio do Espírito Santo, cheio de paz e alegria no coração, e agora vem esse deserto, essa má notícia, esses problemas. Eu quero dizer para você que você buscou a Deus, então você está preparado para vencer as tentações e os problemas. Você está cheio do Espírito Santo, de virtude. E quando Deus leva para o deserto, é porque tem uma terra prometida para você. É porque tem água para sair da rocha. É porque tem carne que Deus vai soprar na sua vida, vindo dos ventos, como o maná, o pão dos anjos. Deus tem para você. Em nome de Jesus, não reclame quando você passar pelo deserto, porque o Espírito Santo ele está no controle. Não vai pensar que Deus não está com você, porque as pessoas às vezes se enganam depois de uma grande experiência com Deus, ela acha que não vai ter problema, que não vai enfrentar o deserto. Vai sim, mas você tem a vitória. Como Jesus, você vai dizer: está escrito. Você tem a palavra para vencer no deserto. Fique firme, porque a Bíblia diz que se a gente sujeitar a Deus e resistir ao diabo, a Bíblia diz que ele foge. E diz a palavra que os anjos vieram e serviram Jesus. Tem anjo já preparado com a sua bênção para te servir. Creia nisso e acredite nisso, porque você tem buscado a Deus, você tem clamado a Deus, você tem tido comunhão com Deus, você tem procurado ter experiências com Deus, você tem procurado ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então não temas. Geralmente, depois de grandes experiências com Deus, as pessoas são levadas para o deserto. Mas é porque tem uma terra prometida. Tem milagre para você, em o nome de Jesus. Por isso não tenha medo. Temos que praticar a palavra de Deus, temos que ser cheios do Espírito Santo. Tem coisa gloriosa para a gente. Através de nós, Deus quer fazer grandes coisas. O Espírito Santo, olha que coisa gloriosa. As pessoas do Antigo Testamento não tiveram essa bênção como nós temos, exceto o sacerdote, profeta e rei. Porque o Espírito Santo vinha sobre eles, mas não morava neles. Porque Jesus ainda não tinha vindo, não tinha sido glorificado ainda. Depois que Jesus morreu, ele falou: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós temos o privilégio, qualquer um de nós que aceitou a Cristo, nós temos algo muito valioso que é Deus dentro da gente, que é o Espírito Santo dentro da gente. No Antigo Testamento, Deus ficava numa arca
com 2 querubins em cima. Ali simbolizava a presença de Deus. Deus querendo habitar. Você acha que Deus queria habitar numa arca? Não, Deus queria habitar no homem. Mas quando o homem pecou, Deus saiu do homem, ficou um vazio no coração do homem. O pecado causa separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus veio e morreu por nós, o véu se rasgou. A arca da aliança estava lá. O véu se rasgou, Deus mudou de endereço. Aleluia! A arca da aliança, Deus deixou a arca da aliança para morar no crente, no Filho de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Valorize. Honre o Espírito Santo que está na sua vida. Deixe ele dirigir a sua vida. Deixe ele te guiar. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus. Deixe ele te iluminar em nome de Jesus. Deixe que ele faça você tomar as decisões certas. Você vai sentir paz. Oh, irmãos, é como a paz de um rio. Deixa o Espírito Santo te encher, até transbordar. Jesus disse que aquele que tem sede, vem a mim, beba. Temos que ter sede de Jesus. Isso está escrito em João 7,37 ao versículo 39. Aquele que tem sede, vem a mim, beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso diz ele do Espírito Santo que seria dado. Quando você tem o Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo, flui em você rios de águas vivas, rio de poder. Este rio, olha que coisa gloriosa. Rio que cura, que liberta, que transforma. O poder de Deus, olha de dentro para fora. Tem um poder que grita dentro de você. Tem um poder que quer sair de dentro de você para curar vidas, salvar pessoas. Depende de você. Dê liberdade para o Espírito Santo. Deixa ele falar através de você. Não tenha medo, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar intrepidez. Eu quero te dar aqui pelo menos um exemplo. Olha que coisa linda. Atos, capítulo 7, diz assim, no Atos capítulo 6, perdão, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, quer dizer, do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Com o que ele aprendeu? Com Jesus. Jesus era cheio de fé, cheio da palavra, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, e cheio do Espírito Santo. Ele fazia sinais, prodígios e maravilhas diante do povo. Ei, desperta! Nós temos que despertar. Estevão não era um apóstolo, não era um pastor. Sabem que era Estevão? Estevão foi levantado e escolhido para cuidar das cestas básicas, da distribuição das viúvas. Mas ele tinha essa comunhão com Deus. Às vezes a pessoa pensa, não, é o pastor que Deus usa. É verdade, mas Deus também usa o servo, qualquer servo. Independente se é pastor ou não, desde que a pessoa tenha a sua comunhão com Deus. Deus quer usar você, seja cheio de fé, examine as Escrituras, busque a palavra, busque a unção de Deus, busque o poder de Deus, vai buscar o Espírito Santo, se encha, ou separe todos os dias um momento na sua vida e vai adorar, vai adorar, vai adorar, vai louvar, vai se enchendo até transbordar de poder e unção. Porque vidas serão transformadas através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Deus quer que você seja, em o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, não se embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, também vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Você vai orar com mais fervor. Você vai interceder com mais fervor. Não vai ter tempo ruim para você servir a Deus, porque você está cheio. Porque quem está cheio do Espírito Santo quer se envolver com as coisas de Deus, quer falar de Deus. Ela não consegue se conter. O Espírito Santo irá usá-la poderosamente. Quando ela for orar por alguém, ela não vai ter medo, ela vai orar com fé, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o maior exemplo, nosso Cristo.
Não importa, não fique com medo depois de uma experiência sobrenatural se você for levado para o deserto. É porque tem terra prometida para você. Tem coisas gloriosas para você. Por isso não deixe de buscar a Deus. No final os anjos vão te servir. Então seja cheio de fé do Espírito Santo. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar. Eu quero interceder. Eu quero clamar juntamente contigo. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Glorioso, Deus Santo, Deus bendito eternamente, em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho a Ti juntamente com os irmãos, adorá-lo na beleza da Tua santidade, exaltar o Teu nome, porque não há Deus como Tu, nunca houve, nunca haverá. Tu és santo, Tu és o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus poderoso nas batalhas, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, que a Tua unção desça, que o Teu poder desça, Senhor, sobre o Teu povo. Nós queremos virtude, nós queremos unção, meu Deus, queremos ser instrumento do Senhor, queremos ser vasos cheios do Espírito Santo, cheios de fé para operar milagres, prodígios e maravilhas. Ah, Senhor, se a gente buscar o Teu Espírito Santo, o Senhor vai nos usar. Ah, coisas gloriosas e grandiosas irão acontecer. Pessoas serão curadas, serão libertas, vidas serão salvas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos buscar o Senhor todos os dias. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para uma vida de adoração, uma vida, meu Pai, de louvor, uma vida de adoração, uma vida de fé, meu Deus, uma vida na palavra, em nome de Jesus. E nós nos levantamos contra você, Satanás, espírito de doença, de enfermidade, espírito de dor, espírito de amarração, oh espírito maligno do inferno, vai embora com tudo que é seu, bate em retirada com o teu mal, com as suas tentações, com as suas pragas, em o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, envolva a tua igreja, envolva o teu povo nesta hora, meu Deus, com a tua presença, com a unção do teu Espírito, meu Deus, teu usado de intrepidez. Coloque sede no coração deste povo, para que te busque, para que venha fluir rios de águas vivas no seu interior, e tudo isto para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai amado. E sabemos que depois de uma grande experiência, como o Senhor Jesus teve, ele foi levado ao deserto, mas, meu Deus, ele resistiu com a palavra, estava cheio do Espírito Santo, e os anjos vieram e serviram. Eu sei que os anjos do Senhor estão preparados para serem enviados por ti, Deus, com a bênção na mão. Obrigado, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, minha irmã, olha, Deus tem levantado pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, para fazer grandes coisas, e Ele quer também fazer isso através de nós. Você tem uma vida com Deus. Lembre-se, o Estevão não era um profeta, não era um apóstolo, não era um pastor, ele era servo de Deus. Busque o Espírito Santo diariamente na sua vida. Você vai fazer a diferença na vida de muita gente. Onde tiver as plantas dos seus pés, Deus vai ser com você. Coisas espantosas irão acontecer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite, creia nisso, em o nome de Jesus. Não deixe de buscar a Deus todos os dias. Não deixe. Separe um tempo, vai lá no seu cantinho e adore. Faça como o apóstolo Paulo, perto da meia-noite, cantava louvores, estava cheio de dores, estava sofrendo, machucado, ferido, mas ele e Silas começaram a louvar e adorar. A unção desceu. Oh, Deus enviou o terremoto, as portas se abriram. Em vez de eles ficarem murmurando, eles louvaram. Esse é o segredo, em nome de Jesus. Deus quer quebrar cadeias, Deus quer libertar vidas, Deus quer transformar pessoas. Em vez de ficarmos reclamando, vamos interceder pelas pessoas, vamos clamar pelas pessoas. Deus vai fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Temos que ter essa vida de consagração, de jejum, de busca. Deus precisa de pessoas assim. Ele conta com você, Ele conta comigo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deixa Deus fazer isso através de você.